Eu, inclusive, tentei montar uma fala, né, para a gente conversar aqui, que de fato não seja muito específica da psicologia, não seja muito específica da saúde, para que seja gostosa e, né, assim, de alguma forma que às vezes não vai impactar diretamente a atuação profissional de vocês, mas às vezes vocês vão pensar em alguma relação familiar, com avós, com pais idosos, que vocês possam ter um papel também importante aí de ajudá-los nesse processo. Então, de maneira geral, seja pessoal ou profissionalmente, eu tentei montar uma fala assim que possa contribuir, né? Que a gente possa pensar juntos nesse sentido. E achei fantástico as semanas que vocês têm, Osnilson. Então, assim, parabéns para quem é o idealizador, os idealizadores dessas semanas, né? Acho que elas são fundamentais, é muito legal. Bom, eu vou compartilhar agora a minha tela. Eu não sei se vocês têm alguma dinâmica pensadas, Nilson. Eu vou falando, ou quem quiser pode ligar o microfone e perguntar o que quiser. Vocês têm Ok, algum. professora. Bom, bem lembrado, né? Qualquer aluno, qualquer visitante que gostaria de manifestar, se a senhora não se importar, pode fazer Não. tanto pelo chat quanto abrindo o microfone, também interagindo conosco. E aí eu peço, se for abrir o microfone, se possível também abrir a câmera para poder, nesse momento de fala, aparecer a sua imagem e também interagir conosco, tá? Então, questões, perguntas, dúvidas, ou pelo chat, ou pedindo licença e abrindo o seu microfone, interagindo conosco. Ótimo. E aí, gente, eu desativei o barulhinho do chat, então qualquer coisa, se vocês mandarem, talvez eu não veja na hora, eu posso ler depois, quem ficar com vergonha de ligar o microfone e tudo, tá? Porque o problema de atenção aqui é grande. Dando aula, barulhinho de chat, eu acabei atirando o barulho do chat mesmo. Bom, gente, então o Osnilson me apresentou, né? Eu sou psicóloga, eu me formei em finalzinho de 2012, em seguida já fiz mestrado, depois doutorado, tudo voltado para a temática do envelhecimento. Então, assim, é um tema que me gera de fato muita paixão, muito amor, né? E é isso que me fez me mudar para Brasília para estar num programa de pós-graduação que trata só sobre a temática do envelhecimento, né? Então, a pós em gerontologia e atualmente também estou na pós da psicologia e tudo. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, assim, para acho que eu e a doutora Etienne a gente vai conseguir de alguma forma contemplar um pouco da questão da saúde de uma forma um pouco mais ampla, né? Às vezes a gente ainda entende saúde como ausência de doenças, mas vai muito além disso, né? Então, e também a gente às vezes entende muito saúde numa pegada de saúde física, né? Como se fosse possível separar o que é saúde mental de saúde física, né? Na verdade não é bem assim, mas a gente acaba usando o termo para ficar mais fácil de compreender, né? Então, vou trazer um pouquinho desse olhar. E aí, né, a minha proposta aqui de conversa começa com essa indagação, né? Cuidar da saúde mental de idosos por meio de psicoterapia é possível? Eu acho que aí já dá para vocês refletirem um pouquinho, né? Vocês acham que é possível idosos passarem por psicoterapia e isso ajudá-los? Por que eu convido vocês a pensarem sobre isso? Porque se eu penso que, mas foi a vida inteira assim, vai mudar agora? Tá 70 anos fazendo desse jeito, não vai querer mudar agora não, pau que nasce torto morre torto. E daí tá gagá, vai pra terapia fazer o quê? Só vai lá para conversar, né? Outra questão muito séria, né? Que muitos acham que psicologia, psicoterapia é conversar, né? Reduzindo os processos que estão acontecendo ali nesse momento. Então, eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre isso, inclusive trazendo algumas evidências, né? Então, seja para alunos, seja até para um público aqui idoso que esteja participando, também vai ser maravilhoso poder pensar sobre isso. Para a gente começar, só passando uma breve introdução, assim, para quem não é familiarizado com a temática, a gente chama idoso aqui no Brasil qualquer pessoa que tenha 60 anos ou mais, né? Isso varia entre países, então, por exemplo, países já desenvolvidos, que é considerado países desenvolvidos, né? Países europeus, Estados Unidos, é considerado pessoa idosa aquela que tem 65 anos ou mais, né? Então, aqui no Brasil, quando a gente fala de idoso, a gente está falando de pessoas com 60 anos ou mais.
isso não quer dizer nada necessariamente a princípio, sabe? Então eu já estou falando que é uma pessoa que está ultrapassada, que não sabe usar tecnologia, que só quer ficar em casa, que não gosta de sair. Não, né? Estudos são estereótipos, são preconceitos que às vezes a gente coloca no termo idoso, tá? Em linhas gerais, isso é um marcador etário, a princípio, né? Isso é importante para a gente balizar políticas públicas, para a gente balizar pesquisas. Então, né, é uma faixa etária ali, 60 anos para cima. Contanto que até, né, nesse sentido, a gente já viu toda uma discussão que teve na mudança da placa, né? Antigamente, placas que representavam idosos eram pessoas, né, encurvadas, com uma bengala, e agora, se vocês prestarem atenção, quem ainda não prestou, é representado pelo número, né, 60 mais. Ou seja, há uma heterogeneidade, a velhice é extremamente diversa. Então, a gente colocar como representando idosos uma pessoa encurvada com bengala é falar de uma parcela específica dentro dos idosos, né? Que não contempla toda a velhice, que é 60 mais. Bom, atualmente a gente tem cerca de 13,5% da população brasileira composta por idosos, né? Isso dá cerca de 28 milhões. Esse dado, apesar de estar atualizado, ele não considera as mortes da pandemia, tá? Então, alguns estudos vêm mostrar que cerca de 0,5% da população idosa morreu durante a pandemia. Então, esse número é aproximado, né? Mas a gente já pode considerar um número significativo de mortes que a gente teve entre idosos. Em 2025, que já está logo ali, as estimativas é que o nosso país vai ter a sexta maior população de idosos no mundo, tá? Então, assim, em números absolutos, né? Então, a gente já começa a ver que essa é uma realidade que quanto mais a gente conseguir se preparar para lidar com ela, melhor é. Né? Então, assim, se preparar profissionalmente, se preparar também pessoalmente, se preparar em termos de políticas públicas, né? E as estimativas que a gente tem para 2043, então mais ou menos daqui a 20 anos, é de que 25% da nossa população vai ser idosa. Para vocês terem uma noção, isso é o retrato atual de Portugal. Cerca de 25% da população portuguesa é idosa, né? E aí a projeção é que, por exemplo, crianças e adolescentes, né, até 14 anos vão corresponder a 16,3%. Ou seja, daqui a 20 anos, as estimativas é que a gente vai ter muito mais idosos do que pessoas até 14 anos de idade. Né? Então, a gente vai vendo uma inversão realmente da estrutura etária do país. Né? Hoje em dia, a gente já não fala com tanta tranquilidade que o Brasil é um país de jovens, porque a gente já está tendo um envelhecimento populacional ocorrendo de forma bastante acelerada, né? E aí, feita toda essa introdução, né, que eu acho que vai ser legal para pensar todas as palestras que vocês vão ver, né, nessa semana, fazendo recorte específico para essa parte mais de saúde mental, né? Dentre os transtornos psicológicos, psiquiátricos que a gente tem mais frequentes na velhice, a gente tem a depressão e os transtornos de ansiedade, né? Não é à toa que a gente fala tanto sobre depressão, né? Ansiedade, tudo mais que também ocorre na velhice, né? Sendo os dois mais prevalentes aí. É claro que, assim, a gente precisa pensar de uma maneira geral que a ansiedade, gente, é uma emoção natural. Então, às vezes a gente fala, depressão e ansiedade. Lembrem que aí a gente já está falando de uma ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção normal que todos nós temos. Né? A questão é quando ela começa, né, a estar num nível muito superior, que começa a prejudicar o dia a dia e tudo mais. Bom, em linhas gerais, a gente aqui está falando de patologia, tá? Então, a gente já está falando aqui de transtornos mesmo. A depressão, tem estudos que mostram, né? A gente vai variar a prevalência de depressão em idosos de acordo com o estudo, a região que foi feita, a escala que foi utilizada, né? A forma como o diagnóstico foi feito, mas em linhas gerais, né, os estudos mostram que então esse número, apesar de variar, eu já coloquei aqui direto o né? Até 34% de idosos da comunidade têm depressão. O que a gente está chamando, o que eu estou chamando aqui de idosos da comunidade? São idosos que não estão
institucionalizados, ou seja, que não moram em instituições de longa permanência para idosos. Quem não conhece esse termo, é uma nova nomenclatura que vem com uma nova proposta, né, e tudo mais, dos antigos asilos, tá? E entre esses idosos institucionalizados, a prevalência de depressão chega até a 47%. Então, a gente vê que é um número bastante importante, né? Então, assim, se eu vou trabalhar em instituição de longa permanência para idosos, ou se eu tenho um familiar que está lá, né, de alguma forma, eu já vou pensar, já vou ficar alerta a isso, né, de que, né, tem estudos que mostram que até 47% desses residentes tem depressão. Então, quanto que a gente precisa ficar atento para intervir. Com relação aos transtornos de ansiedade, entre amostras comunitárias, ou seja, idosos da comunidade, os estudos variam entre 1,2% a 15%. Por mais que seja muito grande essa variação, né, volta aquela mesma ideia de que são formas diferentes de medir, às vezes escalas diferentes, regiões bastante distintas, países, que acaba levando a uma variedade muito grande, mas a gente já fica aí atento, conhecendo um pouquinho desses números. Quando se tratam de cenários clínicos, ou seja, ambientes de tratamento, né? Então, ambientes médicos, de psicologia e tudo mais, no cenário clínico, varia entre 1% a 28%. Então, a gente também vai vendo que é um número elevado. Com relação aos quadros subsindrômicos, e aí nesse sentido é super importante, porque muitas das vezes os sintomas de depressão, e aqui eu estou falando especificamente dos de ansiedade, tá? Às vezes. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Que deu um barulhinho, acho que como se eu tivesse caído. Sim, professora. Pessoas chegando na nossa reunião agora. Então tá ótimo. Esse barulhinho é do lobby. Não sou eu que caí, então não, né? Então tá ótimo. Então, tá tudo tranquilo. Maravilha. Então, a gente tem quadros subsindrômicos, ou seja, o diagnóstico, a quantidade de sintomas, né, a frequência ali dos sintomas que a pessoa idosa está vivenciando, não fecha um diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas é clinicamente significativo, ou seja, mesmo que não feche o quadro diagnóstico, são sintomas que estão impactando na vida, está tendo repercussões importantes na vida do idoso, né, de prejudicar a sua funcionalidade, seu bem-estar. Então, a gente aumenta muito esse percentual, porque não chegou a fechar diagnóstico, mas está tendo impacto importante. Então, em amostras, né, comunitárias, a gente tem aí uma variação de 15% a 52% entre os estudos, e em cenários clínicos, né, uma porcentagem aí parecida de 15% a 56%. Então, em linhas gerais, a gente já vai vendo que esses números são bastante importantes da gente ficar atento, né? Se a gente pensar que até alguns estudos encontraram que em cada 100 idosos, 34 têm depressão. Isso é uma coisa séria, né? A cada 100 idosos, 28 têm um transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, em cada 100 idosos que eu atendo na clínica, 56 tendem aí, por exemplo, a apresentar um quadro importante de ansiedade, né? Então, a gente tem que ficar atento mesmo. E aí, em frente a esses cenários, né? Então, assim, nossa, que tristeza, né? A gente está fadada a viver isso? Claro que não, né? A gente tem formas de tratamento, e isso é importante a gente pensar. Em linhas gerais, né, duas formas de tratamento. A gente tem o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico, que é o que eu vou enfocar aqui, né? Por meio de psicoterapia. Então, assim, eu queria trazer uma fala para vocês desses autores, nesse artigo de 2006, e eu acho interessante que todos os autores são médicos, né? Então, às vezes, nem é aquilo de conflito de interesse, né? O psicólogo querendo defender o trabalho dele, tudo. É legal quando a gente vê também outras áreas reconhecendo o trabalho, né? E aí, nesse artigo, eles fazem todo um levantamento para ver o uso da medicação, para ver o tratamento de depressão em idosos, né, com foco no olhar aí na medicação. E aí os autores, eles concluem, né, uma parte na discussão eles escrevem que observa-se o uso excessivo da terapia medicamentosa,
voltando o olhar do profissional para a urgente implementação de métodos não farmacológicos, como terapias, uma vez que estes não produzem efeitos prejudiciais ao organismo e desperta para atividades cognitivas de precisão. Ou seja, está na hora também da gente pensar com relação à saúde mental, por exemplo, não só ficar usando e abusando de medicação, né? O quanto que a gente puder se embasar em outras formas de terapêuticas que têm evidência científica, né, de eficácia, efetividade, são medidas que podem muito bem ser utilizadas e às vezes com até melhores respostas pelos idosos, né? Porque as psicoterapias podem acabar estimulando, ajudando também na cognição, né, nessa parte de memória, atenção, processamento da informação. E também não tem efeito colateral, efeito adverso, né? Normalmente, muitos idosos fazem uso de uma série de medicações, né? A polifarmácia, e às vezes poder evitar mais uma medicação que seja psiquiátrica, por exemplo, né? Que poderia ser tratado com psicoterapia, é um ótimo caminho, né? Só que aí, é claro, a gente precisa de bons profissionais, né? Para poder fazer esse serviço. Então, a psicoterapia, né, ela é uma intervenção não farmacológica, não medicamentosa, que tem obtido procura cada vez maior pelos idosos. É claro que a gente pode aqui trazer uma série de motivos do porquê que isso está aumentando, né, tanto pela desmistificação também, né, de que psicologia não é coisa de doido, acho que a gente até já vai falar isso, psicologia é coisa para doido e tal, então a gente teve vários entraves ao longo da história da psicologia para isso, principalmente para a geração de idosos, né, que via a psicologia também como frescura, só para quem é rico, né? Então a psicologia, claro, ela também tem uma parcela de responsabilidade grande nisso, né? Fazendo meia-culpa, que daria para a gente conversar bastante sobre isso. Mas de qualquer forma, o que a gente vê hoje em dia é uma procura maior, também associada a maior número de idosos e tudo mais. E aí, agora dá para a gente conversar, né? Então, quem são esses idosos que buscam por psicoterapia, né? Já que a gente está falando que eles estão aumentando. Eu trouxe um estudo aqui de 2017 para vocês, né, que é um tipo de estudo que eu já vinha procurando há muito tempo, então eu gostei quando eu encontrei ele, que analisa o perfil de idosos que buscam por atendimento em saúde mental. Né? Então, nesse estudo foram analisados os prontuários de 2009 a 2013, né, de idosos, de pessoas, né, que buscaram pelo ambulatório de psicoterapia em Porto Alegre. Então, durante esses 4 anos, cerca de 2.765 pacientes buscaram por atendimento e desses 3,9%, né, 108 eram idosos. Então eles pegaram, então a gente vê aí, né, aí tá ainda 4%, né? Lembrando que esse estudo foi até 2013. Então é possível que a partir daí a gente esteja aumentando um pouquinho, né, principalmente à medida que os estudos as investigações científicas são mais desenvolvidas, a gente consegue capacitar melhor os psicólogos, as pessoas conseguem perceber, né, vivenciar mais benefícios, né? Então a gente tem todo um caminho aí a ser percorrido. E aí desses idosos, então, o que eles observaram é que a maioria, né, então 67% mais ou menos, tinha entre 60 e 69 anos, então a gente acaba vendo uma busca maior por psicoterapia por parte de idosos jovens, né? A gente chama idosos jovens, os idosos que estão nessa faixa etária. E também a gente vê muitos estudos da psicologia que são desenvolvidos com idosos jovens, né? Então, as outras faixas etárias é mais difícil da gente encontrar estudos, que acaba sendo uma carência importante, né? Para a gente ir ultrapassando e estudando mais para conseguir também pensar na eficácia para idosos mais velhos, né? Tanto o idoso longevo aqui, né, quanto o idoso de 70 a 79 anos e tudo. A gente viu, então eles viram também nos estudos, né, cerca de 80% dos idosos que procuraram por atendimento eram de sexo feminino. Em linhas gerais, né, a gente tem estudos que mostram, né, que mulheres buscam mais, cuidam mais da saúde de maneira geral. E também estudos sobre depressão, ansiedade, o que a gente vê é que ser do sexo feminino é um fator de risco, né? Então, também mais mulheres desenvolvem depressão, que pode também contribuir com que elas busquem mais por atendimento.
E além disso, a gente tem outro fenômeno associado que é a feminização da velhice, né? Então a gente tem mais mulheres que homens na velhice. Com relação à atividade profissional, né? Cerca de 44% eram idosos que estavam aposentados, né? Isso talvez mostre também um pouquinho para a gente essa ideia, né, de que seja fruto da aposentadoria, seja fruto de agora ter tempo para se cuidar, né? Os idosos acabarem buscando por psicoterapia, né? Então, talvez um momento que também vai coincidir aí com os filhos já cresceram, saíram de casa, né? Então, agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para cuidar de mim e aí buscar por terapia. Mas também 37,5% estavam ativos profissionalmente, né? 15,4% nunca trabalhou, o restante não consta. Com relação à fonte do encaminhamento, isso é outra variável interessante que eles analisaram, né? Cerca de 26% foi para psicoterapia por encaminhamento médico, 25% por iniciativa própria, o que isso é fantástico, né? Na minha experiência clínica, a esmagadora maioria veio por encaminhamento, né? Então, eu fiquei achei muito interessante esse resultado que eles encontraram, né? E cerca de 20% encaminhados, sugeridos por familiares, né? Então, quando se trata da psicoterapia com idosos, é muito comum que filhos, netos, né, acabem fazendo esse processo de levar a um psicólogo, né, de falar, nossa, minha avó está precisando, eu posso marcar por ela e tudo mais, né? Então, a gente vê o papel importante, né, do profissional que assiste o idoso, tanto da iniciativa própria, com certeza, né? Quanto mais a gente poder divulgar esse serviço na comunidade, mais eles sabem que eles podem procurar por isso, e também de familiares. Outros eram amigos, colegas, não constou. Esse aqui era tão picadinho que eu acabei juntando tudo em outros, tá? E aí, por fim, o motivo da consulta, né? Grande parte vem aí buscou terapia por questões de sintomas depressivos, né? Quase aí 60% dos que buscaram por terapia e cerca de 21% por problemas de ansiedade, né? Então, a gente vê também que por meio desse estudo, né, que não só depressão e transtornos de ansiedade são os transtornos psicológicos mais frequentes em idosos, como também, né, a partir desses estudos que mais levam os idosos a buscarem por psicoterapia. Outras questões, né, retraimento, problemas de relacionamento, queixas somáticas, problemas de atenção, problemas de convívio social. Atualmente eu supervisiono estágio em psicoterapia com idosos, né, e a gente acaba vendo também aparecendo muitas questões de conflito familiar, né, de questão de memória, atenção, né? Claro, aparece em menos quantidade do que esses dois, com certeza, mas também vai cada vez sendo mais comum, né? É muito importante a busca por ajuda, né? Quando se identificam esses sintomas e pensando nisso, né? Que os sintomas impactam na vida do idoso, né? Então, quando a gente está falando aí de ansiedades, transtornos ou sintomas de ansiedade, em idosos a gente observa um aumento da incapacidade física, um aumento no comprometimento das atividades de vida diária, né? Então, são aquelas atividades do dia a dia, né? Que inclui de maneira geral, por exemplo, ir num banco resolver um problema, fazer as compras da casa, fazer um almoço, né? Então já começa a ser comprometida essas atividades diárias, né? Por conta dos sintomas de ansiedade, diminuição do bem-estar e da satisfação com a vida e aumento da mortalidade, que a gente observa uma relação indireta, né? Então, quase que é uma cascata, né? Então, mais sintomas de ansiedade, que tem algumas consequências, e essas consequências, né, acabam desencadeando no aumento da mortalidade. Então, a gente vê aí também a importância do tratamento. Quando a gente tem comorbidade, né, entre sintomas de ansiedade e sintomas depressivos, as consequências podem ser mais graves. E aí é interessante a gente pensar também que a gente tem diversos estudos sobre psicoterapia com idosos com depressão, e muitos vão mostrando, né, depressões níveis leve, moderado, a psicoterapia tem excelentes resultados.
Quando a gente já começa a ver um nível mais grave, ou às vezes comorbidade com sintomas de ansiedade, por exemplo, a associação com a terapia medicamentosa, em muitos dos casos, é essencial, né? Com relação à depressão, né, também já falamos, é um dos diagnósticos mais difundidos entre idosos, que prejudica significativamente a qualidade de vida, gerando incapacidades, comorbidades e até mortalidade, então também um caminho aí parecido. Geralmente ela é subdiagnosticada e subtratada na velhice. O que é isso? Muitas das vezes ela não é diagnosticada e, claro, consequentemente, não é tratada na velhice. Às vezes ela não é diagnosticada, acho que vou até talvez adiantar um slide que eu ia comentar. Muitas das vezes ela não é diagnosticada pelo idoso mesmo não reconhecer aqueles sintomas como emocionais, né? Então, assim, às vezes não se reconhece triste, não se reconhece para baixo, desanimado, né? E o que relata para um profissional que não, né? Que tende a ser um médico, que idosos vão com muita frequência, seja clínico geral, médico que for, às vezes o que vai relatar é assim, eu não estou mais conseguindo fazer as coisas de casa que eu fazia antes, estou ficando mais cansada e estou ficando mais no quarto. Então, às vezes, uma dificuldade do próprio idoso de reconhecer, né, as emoções e poder falar sobre isso, do próprio profissional que assiste a esse idoso, de reconhecer naquela fala que não é só, às vezes, uma questão de... não é só aquilo, tem a ver com um emocional, um psicológico por trás, né? Seja por um olhar muito grande na questão de uma condição física, orgânica e tudo. Então, muitas das vezes acaba não sendo diagnosticada e, consequentemente, não é tratada. Muitas vezes também esses sintomas são tidos como normais do envelhecimento, né? Então, é normal que ela hoje em dia não arrume as coisas em casa do jeito que era antes, porque ela já tem tantos anos. Claro, isso pode ser normal, mas pode também não ser, né? Então, como a gente precisa ter um olhar bastante atento, né? E quis trazer aqui uma outra informação também, que tristeza do luto, né? É diferente de transtorno depressivo, principalmente no momento em que a gente está vivendo com tantas mortes no Brasil, né? Tantos idosos perdendo tantas pessoas, né? A velhice foi a fase do desenvolvimento que mais teve perdas nessa pandemia, né? Então, muitos idosos perderam cônjuges, primos, né? Familiares de maneira geral. Então, assim, o luto ficou ainda mais perto da realidade de muitos deles, né? Só que é importante a gente diferenciar luto de transtorno depressivo, né? O luto é um evento normal que ocorre na velhice, que pode induzir grande sofrimento, mas não costuma provocar um episódio, né, de transtorno depressivo maior. Claro, provocou, a gente está vendo que é um luto que está demorando a se resolver e tudo mais, vale a pena, né, conversar, sugerir aí para buscar uma ajuda psicológica, né, para entender melhor o que está acontecendo e tudo. Lembrando, gente, que a prevenção é sempre melhor, né? A gente prevenir do que esperar, às vezes, uma doença se instalar ou mesmo esperar ela estar mais grave para daí procurar ajuda, né? Bom, eu só estou Professora, agora... Você vai me orientando? Ih, já falei demais, né? Acabei de olhar. professora, aproveitando aqui que você Ah, vai passar para o tema da psicoterapia com idosos, sim. uma pergunta do Luiz Júnior, que aparece aqui no chat. Hum. Para evitar a ansiedade, a depressão, muitos idosos, mesmo aposentados, voltam ao trabalho como empreendedores. Abrem um negócio, mesmo informal. É positivo para a saúde e vitalidade do idoso empreender na terceira idade? Bom, em linhas gerais, sim. Se o idoso está com cognição preservada, então isso é uma coisa que ele tomou uma decisão, né? Ele estudou, como em qualquer faixa etária, para empreender, tem condições, isso é maravilhoso, né? Assim, no sentido de que muitos, mesmo se aposentando, buscam por outras atividades para se manterem ativos, né? Então, se tem condições psicológicas, né? Financeiras e de ânimo para isso, isso é maravilhoso. Inclusive, essa temática tem aparecido muito, né? Startup para 50 mais, 60 mais, essas coisas,
Porque é isso, né, gente? Hoje em dia, muitos desses idosos jovens de 60, 69 anos, era antigamente as pessoas dos 50 anos de idade, né? Então, assim, à medida que a gente tem aí melhoras, né, tecnológicas, de saneamento básico, nutricionais, médicas, a gente está vivendo mais e melhor, né? Então, isso com certeza, estando tudo certo os outros quesitos, né, foi uma decisão pensada, planejada, isso é maravilhoso, com certeza. Meu tempo já está acabando, A senhora né? pode continuar, professora. Então, a gente pode, aí se a senhora puder, mais uns 15, 10, 15 minutos, é isso? Tá, pode ser. Eu vou passar mais rapidinho, é porque eu vou empolgando. Nós temos depois um tempo para justamente para conversa, depois da apresentação da professora Etienne, tá? Ah, tá. Então, vou tentar algumas coisinhas aqui passar mais rápido também, para a gente poder conversar mais depois. Bom, aquilo que a gente estava falando, né? De que, às vezes, deixa eu só baixar aqui. O que às vezes atrapalha também a busca por psicoterapia pelos idosos são algumas crenças, né? Por exemplo, eu sou muito velho para mudar, né? Eu sempre fiz isso desse jeito, agora com 80 anos que eu vou aprender a fazer de um jeito diferente? Não, não vou, né? Às vezes estigmas com os problemas de saúde mental em geral, né? Que a gente comentou, porque ter depressão isso é coisa de gente fraca, isso é falta de Deus, isso é frescura, vai dar uma enxada para você ver se tem depressão, né? Esse tipo de fala está muito arraigada na nossa cultura, o que dificulta muito que as pessoas busquem ajuda, principalmente idosos que vieram de uma geração onde esse tipo de fala era ainda mais forte, né? Além disso, também a gente associa o preconceito direcionado ao jovem, porque muitas das vezes o psicólogo vai ser uma pessoa mais jovem. Então, às vezes, o próprio idoso, quando inicia uma psicoterapia, tem muito receio, né, por exemplo, se eu contar a minha história para você, você não vai nem aguentar, né? Nossa, eu não vou nem te contar porque você vai sofrer demais, né? E a dificuldade de entender que a gente está ali num papel de profissional, né? Então, assim, a gente vem com conhecimento técnico, né? Teórico, técnico, e o idoso vem com a história de vida. Obviamente que muitas das vezes vai ter uma idade superior ao psicólogo, né? Principalmente aí se a gente estiver falando de idosos longevos e tudo mais. Então, a gente tem algumas barreiras, né? Como essas para transpor aí para o atendimento. Eu vou pular isso aqui que eu já comentei mais ou menos. Então, mesmo que todas essas barreiras que a gente falou sejam superadas de maneira geral, né, o idoso consiga se expressar, por exemplo, o profissional que assiste consiga identificar que isso é uma demanda de psicoterapia, encaminhe, né, o idoso aceite ser encaminhado, aceite ser atendido por uma pessoa mais jovem, por exemplo. Talvez que tudo isso seja superado, a gente não tem certeza de que esses serviços psicológicos estarão disponíveis, né? Muitos psicólogos não desejam trabalhar com essa faixa etária, né? Ou então muitos atendem, né? Não tem restrição quanto a isso, mas acabam oferecendo um atendimento sem um conhecimento sobre envelhecimento de fato, né? Então acabam fazendo com os idosos que a forma como eles atuam com a idade adulta. Né? Então, isso, sem sombra de dúvida, vai ter impacto nos resultados da psicoterapia, no engajamento do paciente no processo terapêutico, né? Então, qual que era a minha intenção ao colocar isso aqui? Muitas das vezes, o que acontece? Se eu vou num médico que eu não gosto, eu não falo, não vou mais olhar isso. Não, eu procuro um outro médico, porque eu quero resolver aquele problema, né? Se eu tô com uma dor de dente se eu tô com uma dor de dente, não confiei nada no dentista, não gostei, eu não vou deixar de ir, eu vou e procuro outro dentista. Normalmente o que acontece com a psicologia é quando você vai numa terapia e não gosta, você tende a não procurar, as pessoas tendem a não procurar outro psicólogo, elas tendem quer saber, não adianta para nada, essa coisa de terapia, de psicólogo, deixa que eu mesmo sou meu próprio psicólogo, né? Então, é mais nesse sentido que eu queria trazer essa reflexão, né? Pode ser que seja que não teve uma boa relação ali, seja que, de fato, o psicólogo também não é preparado, não está capacitado para atender uma pessoa idosa, por exemplo, né? Então, assim, a importância de, sim, não se deu bem, você pode procurar outro profissional, porque a gente tem resultados maravilhosos, né? Vou falar um pouco sobre isso. Em linhas gerais, os idosos que buscam por psicoterapia, né, eles estão
eles levam 2 grandes temas para a terapia, né, que envolvem perdas e transições, né, como, por exemplo, morte de cônjuge, familiares, amigos, o luto, perda ou diminuição da saúde, da funcionalidade das redes de apoio, né, um evento de transição, como é a aposentadoria, mudanças de papéis na estrutura familiar. Então, muitas das vezes que a gente observa é que os filhos passam a ter um papel como se fossem pais, né? Vira para os pais e fala, não, não pode fazer isso, que isso é perigoso, não, vou tirar a chave do carro. Né? Então, essa mudança de papéis, muitas das vezes, né, algumas vezes, geram muito sofrimento nos idosos, mudança na estrutura familiar, né? Então, também, às vezes, conviver com o cuidador. Então, do nada, tem uma pessoa nova na sua casa, né? Participando de toda a rotina e tal. A ansiedade perante o envelhecimento e a morte, né? Que se torna uma sensação, né, de estar mais próxima. Medo da dependência, medo do declínio cognitivo. Então, hoje já começa a ser cada vez mais frequente um medo muito grande de desenvolver Alzheimer e tudo, né? E eu trouxe aqui para vocês terem tranquilidade, né, de alguns tratamentos efetivos que a gente tem para idosos, né? Então, aqui são meta-análises, tá, gente? Revisões sistemáticas de diversos estudos com idosos com sintomas de ansiedade, transtornos de ansiedade, idosos com insônia, idosos com distúrbios comportamentais, né, com demência, estudos envolvendo sobrecarga do cuidador, né? Então, aqui não necessariamente é só idosos, são cuidadores de maneira geral, idosos com depressão e déficit cognitivo, idosos com transtorno do pânico e agorafobia, idosos com transtorno obsessivo compulsivo. Então, daqui é uma série de estudos que vai mostrando a eficácia, o tipo de intervenção de psicoterapia que melhor funciona, tá? Que é um material para nós, psicólogos, estudarmos, mas que eu trago aqui para vocês verem que tem esses estudos. Então, que às vezes a gente vai pensar, mas para depressão tá, mas meu problema não é depressão, então meu não vai adiantar, né? Na verdade, a gente tem muitos estudos com diferentes condições clínicas. A psicoterapia ela pode ocorrer tanto de forma individual quanto grupal. Também tem estudos que vão avaliar a eficácia, né? Qual que é melhor que aconteça de forma individual, qual que é melhor que aconteça de forma grupal. Cada uma, né, tem seus prós. Hoje em dia, eu quis trazer essa temática para trazer a ideia das mudanças que a gente teve com a pandemia, né? Então, muito do serviço em psicoterapia passou de forma remota, né? Acontecendo por meio de videoconferência. E a gente já tem estudos em outros países com idosos, né? Com psicoterapia, telepsicologia, né? Psicoterapia de forma remota. Então, eu trouxe alguns só para vocês conhecerem, né? Então, um estudo que fez uso da TCC, terapia cognitivo-comportamental, mostrou que ela, pela internet, pode ser benéfica para idosos entre 60 e 70 anos, com níveis leves a moderados de depressão e ansiedade. Outro estudo com 121 estadunidenses, né, com depressão entre 50 e 89 anos, e que é legal porque inclui também idosos de baixa renda, então a gente não fica analisando só idosos com uma de classe média, por exemplo, e classe alta. Não houve diferença entre a telepsicologia e a presencial, que mostra que a telepsicologia também é eficaz, tanto quanto a presencial. Um outro estudo com 237 veteranos de guerra, né, também com depressão, sendo a maioria homens, com idade superior a 58 anos, né, a média foi 63. Eles observaram que 45% dos idosos do grupo remoto e 39% dos do grupo presencial tiveram pelo menos uma redução de 50% na gravidade dos sintomas, que é um número bem bom, né? Então, mostrando também a eficácia da intervenção remota. E aí, outro aspecto interessante desse estudo é que cerca de 70% da amostra foi composta por pessoas residentes em áreas rurais e 40% por afro-americanos, né? Então, a gente vê aí também que a terapia de forma remota, ela consegue alcançar idosos com problema de mobilidade, né? Que tem dificuldade de sair de casa, idosos que, às vezes, geograficamente estão numa região, né, que dificulta a busca por terapia. Então, por exemplo, morar na área rural, em zona rural, ou então morar em cidades muito pequenas que não têm psicólogos, ou que são cidades pequenas que todo mundo se conhece, então o idoso não vai se sentir confortável de fazer terapia com a filha da vizinha, né? Eu vou
Acho que eu vou pular essa parte porque era bem pequenininha, era só para trazer uma ideia. Mas, em geral, o meu objetivo aqui era mostrar que a psicoterapia ela tem eficácia para diversas condições clínicas para idosos. O fato de estar na velhice não impede da pessoa ter uma série de benefícios com a psicoterapia. E aí alertar, né, aproveitando o Setembro Amarelo e tudo mais, se necessário, não hesite em buscar assistência psicológica. Se aqui tiverem mais alunos, né, a maioria não, eu imagino que aqui a maioria não é idosa, mas talvez tenha uma pessoa idosa na família, no trabalho que possa sugerir, tendo a necessidade, obviamente. Aqui está meu contato, tá, gente? Se alguém se interessar pela temática, quiser algum material. É isso. Desculpa pelo ultrapassar do tempo. Não era meu objetivo, não era minha intenção. Imagina. Olha só, inclusive eu vou separar uma pergunta aqui sobre suicídio, tá? Para a gente conversar depois da apresentação da doutora Etienne. Eu já elaborei aqui algumas questões para iniciar a nossa conversa posterior, tá? Assim também, os nossos estudantes também poderão participar também desse momento de conversa posterior, depois da apresentação da doutora Etienne, que eu chamo agora a doutora Etienne, que é médica geriatra, atua aqui na cidade de Palmas, Tocantins, e ela vai apresentar sobre a questão da saúde do idoso. Doutora Etienne, seja muito bem-vinda. Já temos a presença da doutora Etienne já desde o primeiro evento que fizemos no ano passado, foi muito produtivo. Então, agradeço a parceria, a disponibilidade e o convite para participar desse segundo evento, dessa segunda semana, né, do idoso que estamos promovendo. Então, deixo com a senhora a fala. Eu agradeço a todos, né, a todos pela presença, a você, coordenador Osnilson, por essa oportunidade, a todos, então, como, né, a colega falou, por essa iniciativa, Semana do Idoso, né, teve, né, o Dia Nacional, dia 27, agora de setembro, que ele até foi mudado, colocado junto, né, com o dia 1º de outubro, que é o Dia Mundial, né, da Terceira Idade, mas, na realidade, tem essa semana também, né, mas, na realidade, isso se faz presente todos os dias, né, então, essa atenção para os idosos no dia a dia, né, não só em datas específicas. E eu acredito que com essa semana, essa iniciativa da Unicatólica, ela é muito importante porque ela mostra e ensina, né, para todos, em diversos, né, cursos, a importância do idoso no nosso dia a dia. E outra, né, nós também vamos envelhecer, né? Assim, nós também vamos chegar lá. Então, é isso que a gente tem que ter essa atenção. Eu fiz aqui, eu vou ver se eu consigo também compartilhar a tela. Deixa eu só colocar aqui. Tem uma setinha para cima. Deixa eu só ver. Ao lado do microfone. Sim. Isso, aí você seleciona a tela. Aí eu coloquei aqui. Okay. Vai aparecer abrir uma janela, você pode selecionar a tela que aparece a sua própria imagem. E a partir dela buscar o arquivo. Deixa eu só permitir aqui que ele grave, né? Será que já deu? Ainda não está aparecendo. Agora sim. Isso, perfeito. Então, eu sou médica geriatra, já estou há mais de 12 anos aqui no Tocantins. Não tenho nenhum conflito de interesse, né, nessa apresentação. E o que é o envelhecimento? Né? Como a colega falou, né, às vezes não é ausência de doença à saúde, né? Principalmente a saúde do idoso. Ela engloba vários aspectos. Porque o envelhecimento, ele é um processo, né, que ele pode levar a uma perda generalizada das funções, que vai diminuindo as reservas. Mas envelhecer não é ficar doente, né? Existem, então, algumas limitações, que seja na audição,
que seja nos movimentos, mas não significa ficar doente. A mesma coisa em relação à memória, né? É natural a nossa memória ficar um pouquinho mais lenta, mas não é normal a gente ficar esquecido, né? Não lembrar quem são os nossos entes, os nossos familiares, né? Não saber se a gente tem filho, se a gente tem neto, quais são os nomes. Então, envelhecer não é sinônimo de doença. Como já foi falado aqui, né? Então, quem são os idosos? Então, no Brasil, o idoso é considerado quem tem mais de 60 anos. E nos países desenvolvidos, quem tem mais de 65 anos. Apesar de que já está mudando já, né? Por quê? A população mundial está envelhecendo com qualidade de vida. Na Itália, em 2018, foi modificado. Lá, quem tem 60, quem tem 65, quem tem 70 anos, não é considerado ainda idoso. É considerado idoso lá na Itália quem tem acima de 75 anos. Por quê? Já está mudando isso, né? Então, logo também eu acredito que pode ser que mude aqui também. Mas o Brasil ele é muito grande, existe uma diferença do idoso. Às vezes, um idoso com 60 anos pode estar bem debilitado em relação a um mais velho. E temos também os centenários, né, e os supercentenários. Doutora, só um minutinho, desculpe interrompê-la. A senhora já está passando a tela para adiante? Porque para a gente, nós estamos na primeira tela ainda. Ah, é? Ah, isso. Tá. Sim, eu estou. Ah, ok, beleza, ótimo. Agora sim começou a se movimentar, beleza. Agora Perfeito. foi, né? Foi. Obrigado, professor. Foi. Ok, tá tudo ok. Tá me escutando? Estamos sim. Mudou novamente? Mudou sim. Estamos na tela Quem são os idosos? Ah, tá. Isso. Perfeito. Eu vou só mudar novamente, porque acho que não tá indo. Eu coloquei aqui no reproduzir, mas não tá indo. Né? E existe também essa diferença, né, entre a senescência, que é o envelhecimento normal, né, e a senilidade, que é o envelhecimento que vem acompanhado de algumas doenças. E colocando aqui também, né? Então, para a gente, né, ficar nesses termos, até mesmo para ajudar, então, nos próximos dias. Quem é o geriatra, né? É um médico que fez a clínica médica 2 anos e fez a especialização em geriatria. Aí aqui nós temos também então, é um ramo da medicina, né, a geriatria, que foca o estudo da prevenção, tratamento de doenças e as suas incapacidades, né? E a gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? Praticamente com os mesmos objetivos, realizado por outros profissionais da área de saúde ou não necessariamente. São Mudou? 20 horas. Modificou aí para vocês a tela? Sim, nós estamos na tela Definição. Ah, tá. Então não está indo mesmo. Agora temos na tela a geriatria, a importância da geriatria para o Tocantins. Está se movimentando. Acho que vai se movimentar na medida que a senhora tocar nos slides, né? Isso. Mas não automaticamente. Isso. E qual que é a importância, né, do geriatra aqui para o Tocantins? Nós estamos praticamente com os mesmos números, né, do restante do Brasil. Aqui nós temos aproximadamente 200 mil habitantes idosos, então acima de 60 anos, que equivale mais ou menos aproximadamente 12% da população, né? Da população geral, 4,5% são homens idosos, né? E 4,4% da população total, né, do Tocantins. E a projeção é que aqui em 2030, né, nós aumentamos, então nós passaremos de mais de 200 mil habitantes, equivalendo mais ou menos a 13%, quase 14%. Mas o que acontece, né? Como a colega falou, é que isso daqui foram projeções antes da pandemia. E nós sabemos que nós perdemos muitos idosos, né, durante essa pandemia. Eu queria só voltar aqui nesse slide, que eu acho que não tinha sido. Então,
assim, eu queria focar não em muitas coisas, né? Mas basicamente que envelhecer não é ficar doente, não é ser doente, acontecem limitações, né? E o que é a saúde do idoso? A saúde do idoso vai muito além da saúde física, da saúde mental. Ela engloba vários aspectos, né? Não tem como eu tratar o idoso só pensando na pressão, na tristeza, no sono, né? Isso daí engloba toda a estrutura, né? O convívio, a estrutura familiar, abandonos, sexualidade. Não é porque a pessoa está com mais de 60 anos que ela não vai se envolver, né? Com outra pessoa. Aposentadoria, né? O que essa pessoa, depois de ter trabalhado por muitos anos, né, como que vai ser, né, esse futuro financeiro dela? O trabalho, reinserções também, né, no mercado, a assistência social, o que aquela pessoa está precisando, educação. Muitas pessoas, às vezes, durante, né, a vida adulta, não tiveram acesso à educação. E hoje, com uma mentalidade diferente, às vezes elas querem fazer aquilo, né, que por algum motivo não conseguiram. Né? Então, até mesmo, né, nas universidades, tem a Universidade da Terceira Idade aqui lá na UFT, que acaba abrindo essa vertente para o idoso. Cultura, né? Cultura voltada para os gostos, né, do idoso, das pessoas acima de 60 anos. Esportes, né? Acessibilidades, habitação, meios de transporte. Então, são vários aspectos muito importantes para o idoso. Então, aqui eu também coloquei, né? Qual que é a importância, né, da gerontologia, né, para o médico? A gente não consegue, então, exposto tudo isso, a gente não consegue atuar, né, fazer tudo sozinho. Então, nós precisamos de todos os profissionais, né, para fazer o tratamento, porque nem sempre é com medicamento. Às vezes, aquela pessoa está tendo alteração do sono, está ficando mais triste ou ansioso por algum motivo que está acontecendo ali na casa. Né? Então, a gente precisa, às vezes, que alguém vá lá para poder saber como que está a estrutura dessa família. Né? Porque a abordagem ela acaba ficando mais completa. Né? Com essa equipe multi, inter e transdisciplinar, para a gente poder acompanhar esse paciente. E todos podemos ser jovens, né? O jovem, o idoso, é só uma idade, né? Como foi colocado aqui, né? Só um número, né? Mas vai da nossa vitalidade, né? O que nós queremos, os nossos objetivos para o futuro, né? Não adianta só querer, né? Ou só reclamar da vida. A gente tem que fazer, né? Por onde? Então, assim, como que eu quero ficar forte, saudável, ativo depois dos 60 anos se eu não estou me cuidando? E lembrando que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. A gente não fica idoso depois dos 60 anos, né? De repente, hoje eu tô com 59, amanhã eu tô com 60, e aí? Não, a gente está envelhecendo todos os dias. E o nosso, a nossa maturidade, ela vai ser reflexo, né, de tudo que a gente está plantando agora. Como que está a minha alimentação, como que está a minha prática de exercício, né? Como que eu estou pensando na minha aposentadoria, né? Como que está a relação, né, com os meus familiares, né? Se eu estou dando apoio para eles, né? Para os meus filhos, para os meus netos, para o meu companheiro, né? Para os meus pais, porque tudo isso vai refletir lá no futuro, né? A gente só pode receber amor se a gente der amor, né? Educação, né? Tudo acaba sendo reflexo.
E aqui eu coloquei também, então, algumas doenças que acabam sendo mais prevalentes nas pessoas idosas, então, como a hipertensão, diabetes, as taxas, alterações nas taxas lipídicas, as alterações, né, osteoarticulares. Aqui eu coloco também, então, a depressão, que aumentou muito nessa pandemia, assim como alterações cognitivas, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, mais paradas, sem estímulos. O cérebro é igual ao corpo, ele ficando parado, ele vai atrofiando. E também, às vezes, o não controle de outras doenças também que aconteceu nessa pandemia. Aqui, então, eu coloquei que a avaliação geriátrica, ela é ampla, então eu não posso só saber, né, da parte física, né, dessa pessoa, das taxas, dos exames, né? Então, eu tenho que saber como que está a parte física, social, emocional, cognitiva, a mobilidade, o que essa pessoa pensa, né, da vida, os objetivos, né, o que ela quer, né, fazer, a parte sexual, o autocuidado, comunicação, sensório. E aqui já encerrando, né, que o envelhecer pode ser uma linda experiência para a qual nós estamos nos preparando durante toda a vida. Então, assim, o porquê que a gente vive hoje? Porque todo mundo, né, quer envelhecer, quer ficar bem. Por que que a gente trabalha? Às vezes até pensando já na aposentadoria. Então, assim, se a gente está esperando, né, esse envelhecer, então a gente tem que fazer por onde, nos cuidar, ter, né, um bom convívio com os nossos próximos, e o tempo vai passando, ele vai passando, e a gente envelhece, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai errando e tendo experiências. Então, talvez, né, essa nossa passagem aqui é para isso, né? Então, a gente vai errar, aprender, ter experiência, para poder passar para os outros. Eu acho que era basicamente isso. Eu agradeço, estou aberta, né, a perguntas, e é essa mensagem que eu quero deixar. Envelhecer não é estar doente, e envelhecer não é só depois dos 60 anos. A gente tem que cuidar, né, né, eu falo assim, a gente começa a envelhecer desde que a gente sai, né, nasce, mas todo o pré-natal dessa mãe é importante. Se é uma mãe desnutrida, né, a criança já pode nascer com algum problema. Se é uma mãe que não cuida, né, dos problemas de saúde dela, como diabetes, né, pode ter diabetes gestacional, aí pode interferir na criança, eclâmpsia, né, que é a alteração da pressão, pode interferir nesse parto, uso de drogas, né, também vai interferir na formação, né, dessa pessoa. Então, tudo isso são bagagens que a gente passa para os nossos filhos e que eles vão carregando ao longo da vida, né? E aquilo que aconteceu lá, né, ou intraútero, ou na primeira infância, pode se refletir lá quando a pessoa tiver 60, 70, 80 anos. Tudo isso daí é muito importante. Então, assim, não pensar no envelhecimento, no geral, 60 anos agora eu estou velho ou velha. Não, né? A gente já vai envelhecendo, a gente já vai trazendo já toda essa bagagem. Por isso que nunca é tarde, né, para a gente começar já a se cuidar. Eu espero, né, que daqui uns anos todos nós, né, já tenhamos mais de 60 anos, todos bem, ativos, independentes, sem nenhuma incapacidade, né? Aproveitando mesmo a vida, os nossos familiares, tudo que a gente tem direito e tudo que a gente, né, sempre esperou para o nosso envelhecer ou a nossa maturidade melhor. Eu acho que é isso. Aí estou aberta, então, a perguntas. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu vou apenas tirar o compartilhamento da tela Tudo bem. para a gente ter um espaço melhor aqui para ver todo mundo.
Doutora, a senhora pode interromper o compartilhamento. Se eu tenho, na mesma setinha que a senhora compartilhou, tem um xizinho agora para parar o compartilhamento. Isso, perfeito, perfeito. Olha, nós temos interações aqui no chat, tá? A Simone Fontenelle, a Simone estará conosco amanhã também na mesa sobre direitos e proteção à pessoa idosa. Ela parabeniza o evento e também uma honra aprender com as doutoras Eduardo